É um prazer estar aqui, aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Meu nome é Thalisson, eu tenho 22 anos, faço fonoaudiologia e é um prazer novamente, né? Como eu disse, estar aqui. Sobre a comunidade humana. Então, já vamos iniciar, né, o nosso estudo. Então, estamos reunidos pela graça daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração inicial. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Possamos também rezar, pedindo a Nossa Senhora que possa estar à frente deste estudo, nos conduzindo nesta noite de hoje. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês ligam o microfone, por favor, porque a tela está cheia aqui, eu não consigo ver nada, beleza? Nem no chat. Vamos lá. Estudar um pouco sobre esse capítulo da comunidade humana. Ele é um capítulo muito rico e ele é dividido em 3 artigos, só para a gente dar uma introduzida. A pessoa e a sociedade, a participação na vida social e a justiça social. E uma coisa que vale destacar muito é que esses 3 artigos eles são muito interligados e que uma coisa sempre vai completando a outra. Então, se em algum momento eu não falar de uma coisa, é porque provavelmente mais na frente vai retomar o assunto. É um capítulo bem interessante, eu acho que um capítulo muito essencial para todos nós. Eu acho que nós deveríamos e devemos em algum momento estudar esse capítulo. Vamos lá, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, só chamar. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, na introdução do capítulo, que a vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus, ser transformada em imagem do Filho único do Pai. Essa vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. No entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. O homem, ele ocupa um lugar único na criação, né? O homem, ele é a imagem de Deus. Em sua natureza, o homem, ele une verdadeiramente, né, este mundo espiritual com o mundo material. E já neste início, a gente vê que é verdadeiramente esse chamado universal à santidade que a Igreja mesmo nos propõe, né, em alguns documentos do Vaticano. Essa vocação da humanidade mesmo, de manifestar a imagem de Deus, é algo que nos documentos e que todas as falas a Igreja já nos propõe, né, a todo momento. Iniciando, né, nós iniciamos no primeiro artigo, que é a pessoa e a sociedade. O ponto que vem colocar é o caráter comunitário da vocação humana. Então, já vem falando, né, que somos todos, os homens são chamados ao mesmo fim. E que este fim é o próprio Deus. Então, isso é muito importante. Todos nós somos chamados a ver e a trilhar pelo mesmo fim. E este fim concerne em sermos de Deus, em sermos imagem e semelhança de Deus e buscarmos a Deus, né? Um ponto muito importante também, que já traz nesse primeiro artigo, é que o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Esse ponto ele vai ser retomado em todos os incisos de todos os artigos de tema, que o amor ao próximo é verdadeiramente inseparável, né, do amor de Deus. A gente vê isso, quando a gente entende, a gente já começa a perceber aqui o mandamento do Senhor, né?
o primeiro mandamento e o mandamento mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o artigo ele já vem retomando, né, de início este mandamento do Senhor, esta lei do Senhor para nós. A boa humana, ela tem necessidade de vida social, então já vem trazendo este caráter comunitário, né, da sociedade. Durante as suas interações com o outro, o homem desenvolve suas próprias virtualidades, respondendo assim à sua vocação. Então, aqui já é um ponto muito importante que nós devemos também entender. Cuidar do ambiente que nós estamos inseridos. Porque o ambiente no qual nós estamos inseridos, ele deve ir em encontro às nossas vocações e de encontro às nossas virtualidades. Porque essa necessidade que nós temos de vida social e de interação, né, entre os homens, ela realmente vai nos formando, nos moldando. Então, essa interação social ela é muito importante em nossa idade e a gente precisa viver ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a interação social e com a comunidade que estamos inseridos. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, né, o artigo ele já traz um pouco sobre o tema de sociedade. Ela traz uma definição de sociedade e que eu vou até ler para a gente já conseguir ir introduzindo, né? A sociedade ela é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica, de unidade que ultrapassa cada uma delas. Assembleia, ao mesmo tempo visível e espiritual. Uma sociedade que perdura no tempo. Ela recolhe o passado e prepara o futuro. Cada homem é constituído herdeiro e recebe talentos que enriquecem sua identidade e com os quais deve produzir frutos. Com justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as comunidades encarregadas do bem comum. Aqui, nesse tema, quando eles trazem à tona o tema da sociedade aqui, já vem trazendo muitos pontos, como o bem comum, autoridades, que são pontos que mais para frente esse capítulo vai trazer. Então, vamos dando uma continuidade, né, para que a gente consiga chegar nesses pontos. Aí depois traz que cada comunidade se define por seu fim e obedece por conseguinte às regras específicas, mas a pessoa humana é e deve ser o princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Que encontra um ponto-chave, né, verdadeiramente do nosso estudo, e que cada dia mais tem sido colocado de lado, né? A pessoa humana, ela tem sido arrancada, né, verdadeiramente do fim e de todas as coisas, do ponto de chegada e de partida de todas as coisas. A pessoa humana tem sido tratada muitas vezes e colocada de lado. A idade, quando isso acontece, ela perde os seus valores, né? Então, aqui vem tratar realmente isso, que a pessoa humana e deve ser sempre o princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Então, aqui já vem nos mostrar mesmo que esse caráter comunitário da vocação humana discerne mesmo para que a pessoa humana consiga estar aqui na frente de todas as coisas, né? Aí, dando uma continuidade, vem falar também nessa parte do caráter humano da vocação, o caráter comunitário da vocação humana, que certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem de modo mais imediato à natureza do homem, são necessárias. Então, aqui a gente já vê alguns constituintes, né? A família e a comunidade humana, que são, digamos assim, as nossas sociedades mais próximas, os nossos caráteres, né, mais próximos aqui, onde a gente está mais inserido, corresponde mais imediatamente à nossa natureza. Então, são necessários para nós. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né, de que não, mas aqui nesse artigo já vem trazendo que a família e a comunidade civil já corresponde, né, primeiramente a esse caráter mais imediato da nossa natureza, né, que são os necessários. Também já traz um pouco sobre socialização, que fala que socialização exprime também a tendência natural associar-se com vista a atingir objetivo que ultrapassa as capacidades individuais. Então, essa socialização que no artigo nos traz é que nos mostra que ela
também é muito importante. Essa socialização ela é muito importante para que juntos, né, consigamos atingir objetivos e ultrapassar as individuais. Cada um de nós, como no artigo mesmo vai tratar, temos nossas especificidades. E quando nos enturmamos, quando nós socializamos, né, conseguimos ultrapassar essas barreiras individuais que cada um de nós temos, porque no sentido de que nós nos complementamos, né? Então isso é muito importante. A socialização ela é muito importante. Só que essa socialização, ela também nos traz que ela oferece muito perigo. A exagerada do Estado pode constituir uma ameaça à liberdade pessoais. Aqui a doutrina da Igreja Católica, ela nos fala sobre um princípio dito de subsidiariedade. Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-as das competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com a dos demais componentes sociais, com vista do bem comum. Parece um pouco mirabolante, né, tudo isso, mas aqui quer nos dizer o quê? Que a socialização ela é muito importante e nos é necessária. É necessário que nós, né, como pessoas, como comunidade humana, nos socializamos. Mas temos que tomar cuidado com os perigos que essa socialização pode nos dar, né? Porque muitas vezes, como diz aqui, essa intervenção exagerada do Estado, que também é um tema mais para frente, ela pode constituir uma ameaça à liberdade e às iniciativas pessoais. A liberdade que o próprio Cristo nos deu, né? Mesmo nos fala dessa liberdade que nós temos. Então, nós devemos sempre ter este cuidado com esses perigos. E a gente vê também, né, só voltando aqui, que essa sociedade, ela deve favorecer o exercício das virtudes e não colocar obstáculos. Então, a sociedade deve inspirar-nos, né, a uma justa hierarquia de valores. E quando isso não acontece, a sociedade oferece perigos para nós. Vamos lá, né? Mais um tópico que é muito importante, é que Deus não quis reservar só para si o exercício de todos os poderes. E aqui já vai introduzindo, né, um tema importante também aqui do nosso estudo. Ele confere a cada criatura as funções que ela é capaz de exercer, segundo as capacidades da sua própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que testemunha tão grande respeito para com a liberdade humana, que a gente já falou ali antes, deveria inspirar a sabedoria daqueles que governam as comunidades humanas. Eles devem atuar como ministros, né? E aqui é um ponto que precisa muito ser trabalhado em toda a nossa sociedade, né? Os governantes, eles precisam inspirar-se na sabedoria do Senhor para conseguir governar verdadeiramente o seu povo. Como ministros da providência divina, como aqui no artigo nos fala, né? E é importante aqui também destacar que por isso nós, pessoas estudadas que buscamos, né, que estudamos o catecismo, nós também somos pessoas focadas a fazer parte dessa política, a fim de nós sermos essas pessoas que governam com a sabedoria divina, né? E o Senhor confia a cada criatura as suas funções que ela é capaz de exercer, segundo as capacidades da sua própria natureza, como no diz, né? Então, devem entender o nosso papel no mundo e buscar também, né, viver essa vontade do Senhor. Então, a gente não se abster jamais desse chamado que o Senhor nos faz. Então, já vamos agora no segundo tópico. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Então, vamos para o segundo tópico, que é a conversão e a sociedade. Aqui a gente já vem falar um pouco que a sociedade ela é indispensável à realização da vocação humana. Para atingir este fim, tem de ser respeitada a justa hierarquia dos valores, como eu disse ali atrás, que subordina as dimensões físicas e extinta as dimensões interiores e espirituais.
inversão dos meios e dos fins, que chega a dar valor de fim último ao que não passa de meio para ele chegar, ou a considerar as pessoas como puros meios com a vista a um fim, gera estruturas injustas, que tornam árdua e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme o mandamento do divino legislador. Muito grande, né? Muito mirabolante na nossa cabeça, mas pegando em partes. A sociedade ela é indispensável à realização da vocação humana. Viver em sociedade é necessário em nossas vidas. É necessário esse caráter comunitário da vocação humana, né? Então, para que a gente consiga viver com sabedoria e viver pautado naquilo que o Senhor nos ensina, tem que ter e ser respeitada, né, essa justa hierarquia de valores que o Senhor mesmo nos fala. E quais são essa justa hierarquia de valores? São os ensinamentos que o Senhor mesmo nos dá, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, o que o Senhor nos fala por meio de sua palavra, né? Muito isso. E essa inversão que fala dos meios e dos fins, que chega, né, a dar valor ao fim último, ao que não passa de um meio para ele chegar. Aqui falado que muitas vezes a gente tem virado a chavinha, né? Digamos assim. A gente tem invertido os valores. Temos invertido tudo aquilo que o Senhor um dia nos propôs, aquilo que o Senhor nos disse em seu ensinamento, e temos dado lugar a outras coisas. Temos trazido para dentro de nossa sociedade, para dentro de nosso povo, coisas que são caracterizadas como importantes, como finchadas, mas que no fim não passa de meio, né? E temos deixado de lado o que é verdadeiramente essencial em nossas vidas, que é manifestar a imagem e semelhança de Deus, viver de amor, verdadeiramente esta caridade que o Senhor nos ensina. Então, por isso que torna muitas vezes árduo e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme os mandamentos do divino legislador. Inverte esses valores, como quando a gente não toma para nós aquilo que foi ensinado ali já no início, né? Que o amor de Deus é inseparável do amor ao próximo. Quando a gente não vive esta conduta, é impossível viver esses mandamentos do Senhor, porque o primeiro mandamento do Senhor a gente já esbarraria, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A sociedade ela é indispensável à realização da vocação humana e tantas vezes esses valores têm sido invertidos e a gente tem visto cada dia menos, né, uma conduta cristã nos ambientes que nós estamos inseridos. Vamos agora a esse segundo, o nosso segundo artigo, né? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Então vamos lá, né? Agora nós vamos entrar no nosso segundo artigo. O primeiro artigo ele é mais geralzão assim. Ele começa a introduzir, né? Os outros artigos vão entrando um pouco mais a fundo. Eles vão mesmo se complementando. Querem falar alguma coisa? Alguma sugestão? Não, tá tranquilo. Dá pra gente continuar. Então, beleza, então. Então, vamos agora ao nosso segundo artigo, que é a participação na vida social. Aí aqui já começa com um ponto muito importante, que vem falar da autoridade. E no artigo mesmo, no catecismo, vem falar que autoridade, que chama-se de autoridade, a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediências por parte deles. Dizer o quê? Que no artigo mesmo nos fala, né, que não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Isto está em Romanos 13, capítulo 1, né? Autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. E a gente olha muitas vezes para a nossa sociedade e a gente fica pensando, né?
Então, o Senhor que instituiu, né, essas autoridades. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, se a ela não presidir uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Aquela qualidade e virtude da qual pessoas ou instituições dão leis e ordens às expediências por parte deles. Então, aqui a gente já vê, né, que é necessário, né, para que existir essa autoridade e ela precisa, né, salvar, fazer com que existam, né, essas instituições que dediquem o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Essa dedicação, essa autoridade, ela deve dedicar-se ao bem comum de todas as pessoas. E esse é um ponto-chave desse tema. Ela só é exercida legitimamente na medida em que procura o bem comum do respectivo grupo e em que, para atingir, empregar meios moralmente ilícitos. Então, aqui a gente já vê que a autoridade, muitas vezes, ela existe, né? E ela só existe verdadeiramente quando ela é exercida legitimamente, né? Quando procura o bem comum para todos e quando emprega, né, e busca meios lícitos, quando busca caminhos corretos para assim prosseguidas, né, essa autoridade. E quando isso não acontece, no caso de dirigentes que promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, tais disposição não pode educar as consciências. E isso quer dizer, muitas vezes, que a própria autoridade ela deixa de existir. E ao invés de ser autoridade, se torna, então, abuso de poder. Muito importante, né? Então, a autoridade ela só pode ser exercida legitimamente na medida que procurar o bem comum. Quando vem impondo leis injustas ou tomarem medidas que são contrárias, né, contrárias à ordem moral, isso gera, no caso, que a autoridade ela deixa de existir. E isso, ao invés de ser autoridade, se torna abuso de poder, porque vai utilizando do seu poder para correr meios ilícitos, né? Para fazer a sua própria vontade e não a vontade, muitas vezes, que é aquilo que o Senhor nos designa, né? Os mandamentos do Senhor. Então, por isso que muitas vezes as nossas autoridades estão sendo deturbadas. Vontade nenhuma. Então, vamos continuar. O tema deste artigo é o bem comum, que a gente já falou durante todo o nosso início, né? O que seria, então, o bem comum? Com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. E este não pode definir-se senão em referência à pessoa humana. O bem comum é o conjunto de condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um, né, dos seus membros atingirem a mais completa, deligeitamente, a própria perfeição. Então, o que isso acontece? O bem comum é buscar o melhor para todos, né? Digamos assim, com as palavras mais na real. É buscar verdadeiramente esse bem comum para todos, o melhor para todos. Então, que fala, né, que não vivais isolados, fechados em mesmos, como se já estivessem justificados, mas reuni-vos para procurar em conjunto e é de interesse comum. Este bem comum, ele nos é necessário. Falando nesse segundo artigo da participação da vida social sobre o bem comum, é algo que deve ser procurado e algo que deve ser buscado por todos, principalmente nesse primeiro tema, que é a autoridade. Quando a autoridade ela vai para percorre caminhos que não buscam o bem comum da sociedade, esta autoridade ela deixa de ser autoridade, né, no momento e já começa a agir por conta própria, muitas vezes agindo com abuso de poder, né, e juntando todos os fatos. Falando um pouco mais sobre o bem comum, o bem comum ele se divide em 3 elementos essenciais.
para que ocorra verdadeiramente esse bem comum, né? O respeito da pessoa como tal. Então, em nome do bem comum, os poderes públicos eles são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Então, o respeito da pessoa como tal, né? É verdadeiramente empenhar-se em permitir que cada um dos membros possa realizar verdadeiramente a sua vocação. É um ponto muito importante. O segundo ponto é o bem-estar social, o desenvolvimento da própria sociedade. O desenvolvimento ele é o resumo de todos os deveres sociais. Sem dúvida, a autoridade compete a habitar em nome do bem comum, interesses particulares, mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana. Alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, cultura e por aí vai, né? Então, esse bem-estar social, o desenvolvimento próprio da sociedade é um ponto muito importante também que a gente deve buscar, né? Para em comum. E, por fim, a paz, que quer dizer verdadeiramente essa permanência, né? E segura de uma ordem justa. Essa autoridade que a gente estudou ali no início, né? Ela assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e dos seus membros. Então, importante, né? E vem dizer que o bem comum também ele está na base do direito pessoal e coletivo. Então, o bem comum ele deve verdadeiramente também zelar pela paz das pessoas, né? Pela segurança de toda a sociedade. E o terceiro tema, né, deste artigo, da participação na vida social, é responsabilidade e participação. E o que seria essa participação? A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas permutas sociais. Então, é necessário que todos tomem parte, cada qual segundo o lugar que ocupa e o papel que desempenha na produção do bem comum. Este é um dever inerente à dignidade da pessoa. Muito chave para nós também, porque muitas vezes a gente espera do outro, né? Essa responsabilidade e essa participação. Essa busca pelo bem comum, muitas vezes nós esperamos do outro, mas aqui no catecismo fala que todos nós, é um dever inerente, né, à dignidade da pessoa humana, e todos nós devemos tomar parte disso, da busca pelo bem comum, de seguir aquilo que é reto, né, daquilo que verdadeiramente traz a paz às pessoas, daquilo que verdadeiramente faz o bem-estar social. Então, essa busca pelo bem comum é responsabilidade de todos, né? Ela realiza-se primeiro ao encarregar-se alguém dos setores de que assuma responsabilidade pessoal, pelo cuidado que põe na educação da família, pela consciência com que realiza o trabalho, o homem participa no bem dos outros e da sociedade. Então, quer dizer que aqui a gente interliga todos os pontos, né? A sociedade, a nossa comunidade principal, a nossa família, né? Que é o nosso seio, que é a nossa sociedade mais próxima, né? Então, essa participação mesmo na vida social, esse zelo pelo bem comum, ela começa verdadeiramente ali, né? Na educação da família, pela consciência da família, pela realização do trabalho. Então, seguindo isso, né, essa busca do bem comum, ela percorre todos os trilhos da vida social, né? E voltando aqui, para falar um pouco só para terminar um pouco sobre essa responsabilidade, é uma responsabilidade que esse artigo nos chama a atenção e que essa responsabilidade ela é de todos nós e todos nós devemos verdadeiramente honrá-la, né? Buscar verdadeiramente seguir desde o primeiro artigo deste tema da comunidade humana, que é as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que já destaca lá no início. Isso vem em confluência, não, né? Vem em comum com esse bem comum, porque a partir do momento que a gente consegue entender este mandamento principal da lei de Deus, a gente começa a olhar para o próximo e a gente começa a entender que é importante para toda a nossa conduta buscar o bem comum, porque a partir do momento que a gente consegue enxergar ao próximo como a nós mesmos,
nós temos o melhor para o próximo e para toda a sociedade. E assim, essa nossa participação, esse nosso envolvimento, né, se torna verdadeiramente voluntário e generoso, né, em todas essas permutas sociais. Então, é um ponto muito importante que nós devemos interligar aqui. Já entrando, né, no nosso último artigo, que vem falar sobre a justiça social. Esse é um artigo bem importante também, né, e que tem alguns pontos bem interessantes também de serem destacados. E esse artigo, ele junta um pouco mais ainda todos os dois artigos iniciais. Então, por isso que esses 3 artigos eu quis trabalhar eles juntos, porque eles são bem interligados. Eles falam, basicamente, um assunto muito pertinente e que se interliga, né? Para falar de um, precisa muito juntar com o outro. A sociedade, ela garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. Está ligado ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então, quando nós entendemos este conceito de bem comum e entendemos o verdadeiro exercício da autoridade, né? Que é exercer a autoridade assim como o Senhor nos ensina. No Senhor Jesus, para exercer a autoridade, assim como o Senhor nos ensina nos seus momentos, o Senhor nos ensinou em sua vida pública, né? Então, quando a gente consegue e amarrar tudo isso, né? O bem comum e o exercício da autoridade, a gente começa a garantir esse tema do terceiro artigo, que é a justiça social. O tópico desse artigo da justiça social é o respeito pela pessoa humana. Que a justiça social só pode alcançar-se no respeito da dignidade transcendente do homem. A pessoa constitui o fim último da sociedade que está ordenada para ela. Esse pedaço aqui a gente já até viu, né? Que o homem, a pessoa humana, ela constitui o fim último da sociedade. Então, a sociedade deve ser ordenada com esse fim último que é o homem. A gente só consegue verdadeiramente viver essa justiça social quando a gente tem, né, este fim último da sociedade e a gente não inverte os valores. Então, a defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana foram nos confiados pelo Criador. Tarefa a que estão rigorosa e responsavelmente obrigados os homens e as mulheres em todas as conjunturas da história. Então, sempre defender, né, essa dignidade da pessoa humana. Defender a pessoa humana, defender aquilo que o Senhor nos ensina, né, aquilo que nos foi confiado pelo Criador. E para criar essa justiça social, todos nós devemos tomar partido daquilo que o Senhor nos ensina. Colocar o homem como o fim último da sociedade, enxergar o homem como imagem e semelhança de Deus e nos pegar no próximo, né? E assim a gente consegue começar a viver essa justiça social. A gente vem tratando agora sobre o respeito pela pessoa humana, né? E o respeito pela pessoa humana passa pelo respeito pelo princípio, que cada um considere o seu próximo, sem qualquer exceção, como o outro ele mesmo. E zele antes demais pela sua existência e pelos meios que lhe são necessários para viver dignamente. Nenhuma legislação será capaz por si mesma de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmos que são obstáculos ao estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Só aparecerão a caridade, que vem em cada homem um próximo, um irmão. Então, aqui a gente toma novamente aquele nosso primeiro tópico, né? Considera o próximo como ele mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Próximo, né? Como a si mesmo, e a partir do momento que você consegue enxergar o próximo como a ti mesmo, esse respeito ele começa a acontecer, né? Porque aí você consegue ver a dignidade da pessoa. Se valoriza muito. A gente tem, né, a nossa consciência e o respeito por nós, assim como nós queremos ser respeitados, a partir do momento que a gente consegue enxergar
no próximo como a nós mesmos, nós também tratamos e vemos a pessoa humana, o próximo, com respeito, né? E fala também que nenhuma legislação será capaz, né, de aparecer os temores e preconceitos. E que isso só é capaz com a caridade. E ver em cada homem um próximo amigo e irmão. A caridade é um dos ensinamentos do Senhor, né? Essa caridade, o amor ao próximo, são essas virtudes, são essas coisas, a caridade, o amor, a fraternidade, né? Esse desejo de enxergar ao próximo como a ti mesmo, que nos ajuda, né, verdadeiramente a vencer todos esses obstáculos, que é os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho, egoísmo, que são verdadeiramente esses obstáculos que perduram em toda a sociedade e que não nos fazem, nem não nos permite viver verdadeiramente essa fraternidade que o Senhor nos deixa viver, né? Deseja que nós vivamos. Nós precisamos cultivar a caridade, né? A caridade, o ver o próximo como a nós mesmos, enxergar no próximo algo muito valioso, e assim a gente começa a romper com essas barreiras que a sociedade tem nos imposto. O segundo tópico que nós temos é a igualdade e diferença entre os homens. Deixa eu só voltar aqui, porque estava esquecendo alguma coisa. Tem uma passagem de Mateus 25 que trata muito bem toda essa parte aqui, né? Que fala: quantas vezes o fizeres a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Então, a palavra do Senhor, ela nos é dita retamente, né? É o próximo. Quando a gente fizer o bem para o nosso irmão, é ao Senhor mesmo que nós estamos fazendo. E quando a gente consegue enxergar a palavra do Senhor, esta caridade, esse desejo de viver a vontade do Senhor, esse respeito, ele se torna real pela pessoa humana e verdadeiramente vencemos todas as barreiras e tudo aquilo que tem nos impedido de viver a justa sociedade como o Senhor nos ensina, como eu tinha dito. Na segunda parte, né, desse terceiro capítulo, a gente fala sobre a igualdade e a diferença entre os homens. Então, aqui nós somos criados à imagem do Deus único, dotados de uma idêntica alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Pelo sacrifício de Cristo, todos são chamados a participar da mesma bem-aventurança divina, portanto, de igual dignidade. É um ponto muito importante que é retratado aqui no catecismo, né? Que todos gozam de igual dignidade. Faz distinção entre nós, né? Todos temos uma igual dignidade. E todos nós somos resgatados, né, pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício da cruz. O Senhor que se deu a todos nós, né? E nos faz merecedores, né? De gozarmos da igual dignidade e de vivermos esta bem-aventurança divina. Em Gênesis mesmo, né, a gente já consegue ver que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos criaturas de Deus, criaturas para viver a bem-aventurança divina. E ver que nós, por mais que somos tão diferentes, né, como aqui mesmo vai retratar, nós todos gozamos de uma igual dignidade. Por mais que vivamos diferenças, por mais que temos muitas coisas diferentes, nós gozamos de uma igual dignidade perante a Deus. Então, ao vir ao mundo, o homem não dispõe de tudo que é necessário para o desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Há diferenças relacionadas com a idade, as capacidades físicas, as aptidões intelectuais e morais, os intercâmbios de que cada um pode beneficiar, a distribuição das riquezas, os talentos não são distribuídos por igual. Esse pedaço é tão sensacional, né? E a gente já retoma aquela passagem que fala dos membros do corpo, né? Que cada um tem um membro e os membros se unem e formam um só corpo. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, né?
é que nós entendamos que verdadeiramente nós somos diferentes. Já vemos ao mundo dispondo de tudo o que nos é necessário, que precisa do próximo, que o próximo é necessário para nós em toda a nossa vida. Esse capítulo da comunidade humana, ele reforça muito isso, né? Que nós precisamos de uns aos outros. E nessa parte aqui vem trazer as diferenças, né? Que nós temos muitas diferenças. Que as riquezas, né? Os nossos talentos, os nossos dons, as nossas aptidões, elas foram distribuídas de formas diferentes. Os talentos que nós temos não são distribuídos por igual. Por quê? Porque cada um de nós precisamos encontrar também no próximo um pouco que nos completa, né? Aquilo que nos une, aquilo que nos faz sermos um só junto de Cristo, né? Então, cada um tem suas aptidões, cada um tem seus talentos, cada um tem suas diferenças próprias, né? Mas essas diferenças nos são necessárias não para nos afastar, aproximar e nos ajudar, né? A desenvolvermos em conjunto. Porque a partir do momento que nós entramos em unidade, nós vivemos em comunidade, né? E que nós reconhecemos as diferenças e que muitas vezes tem aquilo que nos falta, nós conseguimos nos juntar e aí a gente consegue ser muito mais, né? Porque a união de todos nós, todos os membros, gera um só corpo, e esse um só corpo para viver a vontade de Deus, né? Talentos são distribuídos de forma igual. Cada um tem os seus talentos, cada um tem os seus dons, cada um tem uma vocação, né? Principalmente, mas a vocação principal do amor, aí todos nós, né? Só para destacar. Então vamos, já dando continuidade, né? Falar um pouco sobre a igualdade, continuando falando um pouco sobre a igualdade e diferença entre os homens. Nós vamos falar também que falei das nossas diferenças que são nos necessárias, né, para que nós encontramos no outro pontos que nos façam nos juntar, né, nos completar. As desigualdades que são iníquas, né, e que ferem milhões de homens e mulheres. E essas estão em contradição com o Evangelho. Não são todas as desigualdades que são, digamos assim, normais e que o Evangelho nos fala, né? Essas desigualdades iníquas, elas estão em contradição frontal com o Evangelho. E aqui vem nos dizer que a igual dignidade pessoal postula que se chega a condições de vida mais humanas e justas. Excessivas desigualdades econômicas e sociais entre membros dos povos da única família humana provocam escândalos e são obstáculos à justiça social, a equidade, a dignidade da pessoa humana e, finalmente, a paz social internacional. Lembra daqueles conceitos que a gente viu lá no início, que as autoridades devem zelar para o bem comum. As autoridades são encarregadas, né, de zelar pelo bem comum. Todos nós também somos responsáveis por zelar pelo bem comum. E quando nós não zelamos por esse bem comum, quando nós não enxergamos o próximo com a dignidade devida, né, que ele tem, e com igual dignidade, essas desigualdades iníquas, elas se tornam mais preponderantes em nossas sociedades. E isto entra em contradição com o Evangelho. Isto entra em contradição com a nossa conduta cristã. É algo muito importante para nós, né, de entendermos que essas desigualdades, elas não são vontade do Senhor. Essas desigualdades, não olhar para o próximo com amor e com a sabedoria que nos é necessária, né, é um parâmetro em contradição com o Evangelho. No nosso último tópico, né, nós falamos agora da igualdade e da diferença entre os homens, e no final a gente fala sobre a solidariedade humana. O nosso capítulo sobre comunidade humana. Um ponto muito importante é que o princípio da solidariedade, ele também é enunciado, né, como amizade ou caridade social. E é uma exigência direta à fraternidade humana e cristã. A solidariedade é algo essencial para todos nós. A solidariedade é uma conduta que deve persistir e ser pertinente e incisiva na vida do cristão.
ela manifesta-se, em primeiro lugar, na repartição dos bens e na remuneração do trabalho. Implica também o esforço por uma ordem social mais justa, em que as tensões possam ser resolvidas melhor e os conflitos encontrem mais facilmente uma saída negociada. Então, essa solidariedade, ela deve despertar em nós verdadeiramente aquilo que esse capítulo nos ensinando, né? A busca pelo bem comum, de enxergar o próximo como a nós mesmos, de buscar verdadeiramente entender essa dignidade das pessoas e que todos nós somos constituídos de dignidade, igual dignidade ainda. Então, para entendermos essa solidariedade, né, a gente tem que pensar nisso. E os, né, dessa igreja viveram verdadeiramente e manifestaram bem esta solidariedade. A gente pode citar como exemplo pobre, São Francisco de Assis, que são pessoas verdadeiramente que viveram essa solidariedade e que nos inspiram, né, esse desejo de viver essa solidariedade e que é uma exigência direta a todos nós, né, que é algo que deve estar presente em nossas vidas. Um cristão que não é solidário não pode se dizer um cristão, né? Vem continuando dizendo, né, que a virtude da solidariedade vai além dos bens materiais. Ao difundir os bens espirituais da fé, a igreja favoreceu o desenvolvimento dos bens temporais, a que muitas vezes abriu novos caminhos. Assim se verificou ao longo dos séculos a palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A gente aqui entra nesse estudo e nesse ponto, a gente entende que quando a gente busca este reino de Deus, a gente busca viver a justiça do Senhor Jesus, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor nos propõe, esses caminhos, a virtude da solidariedade, a busca pelo bem comum, a busca pelas boas práticas, por uma vida em sociedade boa e fraterna, elas tudo vêm em comum com a busca primeiro pelo reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente entende a palavra do Senhor, quando a gente entende o evangelho do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, por acréscimo, a gente consegue viver verdadeiramente a nossa vocação, que é exalar o amor de Cristo, que é manifestar o amor de Cristo. Então, esse artigo, ele nos amarra, né? De que quando a gente busca esse reino de Deus, quando a gente conhece o reino de Deus, quando a gente conhece o evangelho que o Senhor nos ensina, todas essas outras coisas que foi dito aqui serão consequências, né, dessa nossa busca pelo reino de Deus. Então, isso é muito importante. E já finalizando tudo do dia de hoje, sobre a comunidade humana, e a gente falando um pouco de solidariedade, de fraternidade, não colocar esta oração de São Francisco. É o que me veio assim desde o início. Porque esta oração, ela resume muito este capítulo da humanidade humana. Enxergar ao próximo, né? Essa vocação da humanidade de manifestar a imagem de Deus e transformá-la, né? Muito importante. E essa ação de São Francisco, ela nos mostra muito tudo isso. Então, para a gente já ir dando encerramento, né, a nossa aula de hoje, então, depois a gente entra com as perguntas, com as dúvidas, beleza? Vamos já meditar esta oração. Cada palavra, né, que nós vamos mesmos olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vida e entender também, né, esse caráter da comunidade humana e buscar que é da vontade de Deus para que possamos viver verdadeiramente esta vocação que o Senhor nos inspira. Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Eu saí para só um minuto. Pessoal.